Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje vai ser um programa mega divertido, porque a gente vai entrevistar um cara que, na verdade, ele é que me entrevistava antes. Quando a gente começou, quando isso aqui era tudo mato, quando nem existia o Boteco dos Illuminati, que na verdade foi uma inspiração. Eu ia lá dar entrevista ainda na casa dele, quando era na Paulista, o cara nem tinha filho ainda, e a gente estava gravando e, putz, e hoje vai ser inverso, porque hoje é a gente que vai entrevistar. Um dos caras mais gente boas que tem, apresentador de um dos programas que basicamente eu acho que é dos sérios, é o que tem mais views, é o que tem mais seguidores do YouTube. Antes de apresentar o nosso convidado diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Sou fã do canal, acompanho desde o início. Tô esperando o curso de Jung, mas aí eu que sou enrolado, que não adquiri mesmo. Ai, ai. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Como o Rodrigo disse, eu também sou um grande fã, acompanho há muito tempo e estou ansioso hoje para a gente saber se sonho é a compensação do ego, falar um pouco, ouvir o Bruno conversando sobre moldura do sonho e muitos mais assuntos correlacionados a esse tema. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se estiver vendo à tarde em outro horário. Bom, eu gosto muito de Jung, até porque é uma das abordagens mais interessantes para análise simbólica, e vai ser muito interessante hoje falar com o Bruno, que participa desse canal Conhecimentos da Humanidade, sendo um dos donos, né, do canal, e vai ser muito interessante esse bate-papo hoje. Estou bastante ansioso para o que vai vir aí. E o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, porque se você não sabe quem é o Bruno Lanaro, então para tudo, vai assistir, vai no canal Conhecimentos da Humanidade, assiste, que eles têm tipo 500 vídeos, e depois volta aqui. Salve, Bruno, como é que você tá, manão? E aí, tudo tranquilo? Satisfação estar aqui. Quero dizer que antes de ser entrevistado no nosso canal, a gente ia lá no teu curso, há, algumas décadas atrás aí, antes de muita coisa acontecer. Estávamos lá batendo cartão nos teus cursos de feriado que juntava aí um monte de dia e a gente fazia aquele batidão lá, heavy metal, para aprender as coisas que era o teu blog, era os teus cursos, era o que é quem abriu muita coisa, né? Muita porta do que hoje a gente tem aí um pouco mais, mas você foi um grande desbravador aí, eternamente grato por essas portas abertas todas aí. Ô, Brunão, valeu. Então, bom, você já conhece aqui, já viu várias entrevistas, já entrevistou a gente. Então, você sabe como é a sua primeira de muitas entrevistas. Você vai ter que contar de onde que você veio, como é que você chegou aqui, cara. Então, assim, tipo, todo mundo aqui era criança, ia na igreja, menos o Robson, que fazia pactos com demônios. E aí, como é que era isso? E aí, depois, passam-se 20 anos, e aí você tá lá de co-host, o host também, né, junto com o Léo do maior canal de YouTube de ocultismo, de hermetismo, na verdade tem mitologia, né? Vocês diversificaram bastante, né? Como Essa é que foi isso? loucura Como é que é toda a aí. tua jornada? Cara, eu cresci numa família até católica, só que bastante liberal, assim. Minha mãe teve as questões dela com a igreja, então me deixou escolher muita coisa. Até achava que primeira comunhão era uma coisa que precisava ser feita. Eu tenho uma tia que tem uma proximidade de idade muito grande, tem 2, 3 anos a mais que eu. Era praticamente minha prima e ela fazia lá, né, crisma, essas coisas todas. E eu perguntava, eu não vou fazer? Minha mãe falava, mas você quer? Nossa, isso abriu. Eu falei, mas peraí, eu tenho escolha? Isso é muito foda. E foi a primeira vez que eu entendi que religião não era uma coisa, era uma escolha, de fato. Não era um, sei lá, estamos aí, estamos fazendo escola, estamos... E isso foi uma explosão de cabeça. E aí, quinta série, eu tinha um colega, um amiguinho na escola, saudade dele, nunca mais o vi. Rafael, Vinícius Lopes. Vinícius Lopes, o nome dele. E nunca mais a gente teve contato. E ele foi o primeiro espírita kardecista com quem eu de fato divagava. A gente ia a pé da escola até a minha casa. E olha, eu não sei dizer, mas talvez 10 quilômetros, sei lá. Era meio longinho, assim.
E a gente ficava conversando, ele me falava, isso com 11 anos de idade, e a gente falava, não, depois que morre faz o quê? E quem se mata e quem não se mata, e como é? E tem umbral, e eu não sabia nada disso. E ele me contando e ainda contava a visão dele em cima daquilo que era ensinado. E era muito legal, a casa dele tinha os encontros kardecistas lá, que eles liam ali e tal, mas eu nunca participei, eu só ouvia ele contando como era. A minha tia também acabou indo pro espiritismo kardecista, então a gente também conversava um pouco a respeito. E aí eu, por conta própria, a idade foi passando, eu comecei a me interessar muito por mitologia, não me aprofundei de cabeça ainda nessa fase da adolescência, porque tinha outras coisas sendo descobertas que pareciam mais interessantes, mas a mitologia ficava ali, essa coisa meio, negócio de Egito, negócio de Apolo, negócio de deuses. Então, sempre que aparecia alguma coisa, me causava um interesse maior, um quentinho, assim. Eu lembro na época de Rá-Tim-Bum na TV Cultura, quando tinha a Esfinge lá, ou quando aparecia a Sherazade, em especial aqueles dois personagens mexiam comigo de alguma maneira. Eu falava, cara, tem alguma coisa aí. Era muito pequeno, né? Essa época eu devia ter 7 anos no máximo ali, época de Rá-Tim-Bum. E depois eu fui entendendo que podia, sei lá, de repente tem algo nessas representações simbólicas ali que me tocavam de algum jeito especial. Quando andando no colegial, cheguei a ser ateu por um tempo, e meu avô, é, talvez a figura paterna mais próxima, mais figura paterna mesmo, idealizada que eu tive, que eu tenho. Conversando com ele sobre isso, ele tem uma resposta que hoje você olha e fala assim, mas que resposta bosta, né? Qualquer um podia ter falado e você podia ter entendido de qualquer maneira, mas o jeito e como foi dito me fez não ser mais ateu. A gente gostava muito de caminhar pelo bairro. Ele morava na época no bairro da Capela do Socorro, aqui em São Paulo, e a gente dava uns rolês ali a pé, era muito gostoso. E aí eu falei para ele que era ateu, e aí a gente passou por uma árvore, essas árvores de canteiro, assim, de calçada, aquelas árvores solitárias, assim. E aí ele falou assim, sabe que antes dessa árvore, essa árvore aqui, ela era só uma sementinha, era só um potencial. E aí tá aí, crescendo desse jeito e tal. E essa, para mim, é a prova de Deus. E, cara, claro, é explicado pela biologia, tem todo, né? Enfim, não tem nada demais, mas aquilo me tocou em um lugar, né? Profundamente me tocou, eu não sei exatamente dizer como, mas eu sei que aquilo foi suficiente para falar, tá aí. E como um passe de mágica, eu voltei a acreditar em Deus. Foi ali, a partir daquele treco que eu não soube explicar até hoje, não sei explicar o que exatamente é. Eu falei, pô, acho que eu acredito em algo mesmo, na real. Que esse ateísmo era muito mais uma influência dos amigos que eu queria impressionar, que eu queria fazer parte do grupo. Tinha um grupinho ali em que eu fazia parte e queria continuar fazendo, então parte deles ali era ateu e eu acabei me afirmando nesse momento. E aí, com algo desse jeito, me desfez e fez falar, pô, tem algo a mais. Continuei gostando dessas coisas de mitologia e tal, e aí, um pouco antes da gente se formar no colegial, a nossa sala era uma sala bem complicada, e aí foi chamado duas psicólogas para a gente, 2 vezes por semana, ter um encontro com elas. Então ela falava não só de sexualidade, mas de como se comportar na vida, né? Coisas assim. Só que era muito legal porque essas duas psicólogas, elas falavam de tudo. Falavam de sexualidade, mas falava de fisiologia como um todo, de hormônios e genética e coisas assim. Aquilo eu fiquei, cara, elas sabem muita coisa. Então, todo psicólogo deve saber muita coisa sobre os segredos da vida. Até então, eu queria ser engenheiro, ainda bem que eu não fui. Eu queria ser engenheiro mecatrônico. Queria muito. Influenciado mais ou menos pelo meu avô, que foi torneiro mecânico, esse mesmo avô. Mas ele gostava muito de engenharia, física, essas coisas, me incentivava muito na área das exatas, me ensinou a fazer conta de dividir novinho. Então tem uma influência grande ali. Mas quando eu vi essas duas psicólogas, eu falei, bicho, é isso aí. É isso aí que eu quero fazer da vida. Aí foi muito louco, porque em 6 meses acabou o contrato delas e a gente continuou um caos. Elas foram recontratadas para tentar dar um jeito na nossa sala.
E aí eu fui fazer psicologia no fim das contas e descobri que não era nada daquilo. A faculdade de psicologia é um caos, você aprende um monte de teoria, um monte de nome, uma coisa desconexa com outra e foda-se, vai se vira, meu. E aí você vê muito Freud, 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 só que no primeiro semestre, uma das primeiras aulas era de um apanhadão de teorias. E aí, sei lá, segunda semana, vai, alguma coisa assim, uma professora, Aninha, Ana é o nome dela, ela começou a falar desse tal de Jung que eu nunca tinha ouvido falar. E começou a falar de negócio de inconsciente coletivo, pessoal e símbolo, e de um jeito diferente de fazer as coisas. E assim como a frase simples do meu avô, que me tocou a ponto de ter uma transformação ideológica, sei lá, alguma coisa assim, ou mínimo de crença, cara, aquela aula inicial, né, para calouro ali, apresentando, aquilo eu olhei e falei, caralho, isso é incrível. E eu fiquei tomado naquela aula ali, fiquei louco. Saí dali, fui direto para a biblioteca procurar alguma coisa a respeito desse maluco. Eu era operador de telemarketing na época, eu era da retenção de cartão de crédito, não podia deixar a galera cancelar o cartão. E e como era de cartão de crédito, não podia levar papel, caneta, por segurança, não podia ter, não tinha celular na época assim como tem hoje, então o celular não era um problema. Estou falando de 2005. Aí, 2005. Aí, na biblioteca, tinha um livrinho. Vou pegar aqui, vou pegar. Esse aqui. Tinha um livrinho muito parecido. Hoje em dia vende de outro jeito. Na verdade, eles voltaram a ter mais ou menos esse formato. Fundamentos de Psicologia Analítica, Carl Jung. Hoje em dia ele está dentro do último volume das obras completas, mas ele também vende separado. Ele chegou a ser vendido tipo uma revista, assim, verde, laranja. Mas hoje em dia eles voltaram a tentar vender nesse pequenininho aqui, assim, meio azul, esverdeado, porque acho que deu mais ibope, não entendi. Editora Vozes. Aí eu peguei um livro simples, simples, e eu ficava no... Eu era, então... Unicar Unibanco, Bruno Lanaro, bom dia, né? Essa porra toda. E aí eu deixava a galera na espera e ficava lendo, meio escondidinho assim na minha baia, e ficava deixando a galera na espera, foi mal aí, a galera que ficou na espera por minha causa, isso faz bastante tempo, e ficava lendo, porque assim, eu tava tomado por isso aqui, eu fui arrebatado, sei lá, eu fui consumido por essa temática, lia, 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 e aí meu supervisor viu, me deu uma primeira chamada, eu comecei a me esconder embaixo da mesa da minha baia ali para tentar ler. Eu ia, voltava de ônibus, e aí eu chegava em casa, lia, não parei de ler até terminar. E eu não estava acostumado com leitura técnica. Na escola, eu lia literatura. Sei lá, eu lia Agatha Christie, lia essas coisas assim, as coisas de vestibular e tal. Eu não estava acostumado com leitura técnica, eu não era um grande estudioso na escola. E então, apesar de ser simples, é um livro técnico, é um livro de psicologia. Então, foi difícil ler. Hoje, se você for ler, realmente muito simples. Mas eu ficava, não, mas o que que ele está falando? Vai e volta, e fazia referência a Nietzsche, fazia referência a Goethe. E eu nunca tinha ouvido falar, eu era ignorante mesmo. Eu nunca tinha nem. Fausto, beleza, tô ligado quem é, mas puta, não li, não sei quem são esses caras assim de verdade. E então foi um processo, sabe assim? Ah, o sonho é mais ou menos assim. Ah, então tem a introversão, a extroversão. Ah, aí tem não sei o que lá. Aí eu fui tentando, aí ele até tenta nesse livro ainda colocar transferência e contra-transferência, que para quem não atua na clínica, puta, é um tema que tanto faz, assim, é muito difícil entender a utilidade disso. E esse foi o caminho inicial para drogas mais pesadas, assim, porque aí eu falei, puta, então tem um motivo para estudar mitologia que não seja só, é legal. Porra, tem um motivo psicológico para fazer isso. E foi aí que eu fui, religião, mitologia, aí cada vez mais lendo os livros dele. Eu tinha muito medo de ler livro dele, então durante muito tempo eu li livro de outro cara falando sobre ele, sabe? Tem alguns brasileiros, tem a Anísia da Silveira, que tem um livro sobre ele, tem um tanto de gente que fala sobre a teoria dele e tal. Então eu primeiro permeei assim até chegar nas obras, até
E aí expandir para além disso, né? Autores que são neo-jungianos, vamos chamar assim. E aí, nos últimos anos de faculdade, tem 5 anos, né? Entre o quarto e o quinto ano foi quando eu conheci o Del Débio, foi quando eu conheci o Teoria da Conspiração, através de um amigo. E aí eu falei, aí aquela coisa, né? Quero saber sobre o inconsciente, mas também quero saber o que está escondido no mundo. Pô, aqui tem um monte de coisa que está escondida, olha só, tem um monte de coisa que não é contada. E aquilo virou tal. Daí fui fazer os cursos do Marcelo, até que ele me convidou para ir. Ah, tem um negócio aí que vai acontecer lá em Cotia, vamos lá, vamos lá. E aí, pô, mudou minha vida, na real, porque foi lá que eu fiz parte da minha primeira ordem iniciática, ou escola, sei lá, o nome que a gente quiser dar, mas foi onde eu conheci o Léo, que obviamente mudou minha vida inteira. É, pô, foi muito importante. Eu não concluí os estudos lá, eu saí em acho que 3 anos, 2, 3 anos, cheguei a ser iniciado ali, mas puta, como um primeiro lugar de aprendizado de magia. Pô, tem um negócio que é geometria, aí você pede, aí você faz, aí para mim isso não existia, eu não estudava essas coisas. Eu não falei, mas eu fui da Umbanda, fiquei um tempão lá na Umbanda, e Umbanda assim, você tem o ponto riscado, você tem as coisas, mas é tudo muito dentro de uma religião, né? Você tem ali um fundamento. Eu ainda estava numa Umbanda homolocô adaptada, que eu tenho muito respeito, gosto muito e tal, mas é muito específico e etc. E aí fora de religião, não estudava essas coisas. Li, falei, fiquei, não sabia nada absolutamente. Só o que eu lia no blog na época e com os cursos, né? Então a escola foi muito, muito importante. Me identifiquei muito com o grupo, fazendo parte de uma galera que falava sobre umas coisas meio esquisitas e tal. Aí tem uma roupa especial, aí tem uns símbolos, tem uns nomes, tem um negócio, aí iniciação, primeira iniciação que eu fiz. É, não foi a primeira porque na Umbanda eu já tinha me iniciado, mas assim, iniciação naqueles moldes, daquele jeito, tinha sido a primeira. E aí, depois de um tempo, eu saio dessa escola pela, pela roupagem. Eu começo a não me identificar mais como a coisa era feita, não em termos teóricos, mas em termos de cara mesmo, de persona e tal. Porque eu comecei a identificar muito com o lado luz, da força, eu vou lá no Wagner Borges, que me ajudou muito. Eu fui do grupo avançado, do grupo de estudos avançados do Wagner Borges, lá no IPPB, e é outra pegada, é outra roupagem, né? Bem diferente. Então, comecei a me identificar mais com isso, entrei na Amorc, isso em 2012. E então são coisas, são formas de falar muito diferentes. E então começou a dar pau na minha cabeça. Eu não via, apesar da teoria, todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, começou eu pego um negócio e vou até o final. Eu não consigo ir um monte, não sou mega geminiano, né? Que tipo, não, dá pra fazer e tal. Tanto que Jung é a minha parada e vai ser até o fim, né? Pelo menos até onde eu me conheço hoje, vai saber amanhã, mas. E aí, é, eu vou fazer pós-graduação em acupuntura, então eu me dedico 5 anos da minha vida em acupuntura, não estudando mais nada além de acupuntura. Caralho, é muita coisa, filosofia que eu nem estava acostumado direito, pá. Aí, beleza. Aí vou recebendo chamados dos próprios pacientes de acupuntura para fazer terapia. Não, Bruno, mas você também é psicólogo, vamos fazer uma sessão extra, não sei o quê. Isso vem aumentando, aumentando, aumentando. Eu tava com o CRP ativo, falei, quer saber, meu? Mano, é agulhinha. Acredito muito, gosto. Mas não é a minha praia. Eu não sou bom em acupuntura. Eu sou bom em análise. E aí, isso da acupuntura foi mais ou menos a época que a gente lançou o canal, 2015. Isso, 2014 foi quando eu estava me formando, 2015, isso aí. 2015, é, e aí a gente, chamei o Léo, falei, Léo, tô com essa ideia aqui de montar o canal com um canal, e ele, vamos, aí pensamos no nome Conhecimentos da Humanidade, e é isso, estamos desde 2015 fazendo material, continuo firme e forte em estudos junguianos, hoje atendo como clínico, e descobri recentemente, eu vou aproveitar, gente, já deixa, já que eu tô falando pra caralho,
Tem uma autora chamada Verena Cast. Puta que pariu, ela é junguiana, ela tá viva, tem 80 e alguma coisa, 80 anos na verdade, fez em janeiro, 80 anos. Ela é impressionante, porque a maioria das pessoas que falam de Jung, se são neo-jungianos, ou dão uma deturpada ali e fundam sua própria escola, o que ok, né? É autêntico, tudo bem, mas que eu acabo não conseguindo me conectar. Ela tem as ideias dela, tem muita coisa dela, mas ela faz de um jeito muito foda, assim. E ela traz caso atrás de caso. Ó, eu tô falando isso aqui, exemplo. E para quem é clínico, cara, é muito bom, porque Jung, ele divaga. Você tá falando de um negócio, de repente ele, puta, ele vai lá longe, você tem que ir com ele, aí ele volta. É legal e tal, mas ela, puta, cara, e ela é mais moderna, né? Tá viva e tal, e puta, Verena Cast. Só um adendo, porque ela, a bicha é foda, mano. Puta que pariu. Ufa, é isso. É assim que eu É isso cheguei aí. aqui. Bom, acho que agora então, vamos lá. O assunto é bem legal, mas acho assim, para a gente colocar para o pessoal que está assistindo o podcast, primeiro, qual é a relação do Jung com sonhos? Então, acho que era melhor você colocar assim, quem foi o Jung, né, e por que Uhum. que ele é importante nos sonhos? Por que o Jung e não o Freud, né? Por que o Jung que é o cara dos sonhos? Tá Dá bom. uma contextualização para o pessoal. Tá. Deixa eu tentar fazer de um jeito que não vai ocupar, porque, puta, é um assunto que eu sou apaixonado. Mas vamos lá. O Freud, ele é muito importante para a psicologia moderna. Ele começa a falar do inconsciente de uma forma específica ali, né? Ele tem o trabalho dele, alguns trabalhos importantes. Inclusive, ele tem um livro que ficou bastante conhecido ali em 1900, ou 1900 ou 1901, eu não me lembro a publicação, mas que chama A Interpretação dos Sonhos, de Freud. E Jung, ele. Pera aí, gente, deixa eu pensar para não ocupar muito tempo de vocês, que eu quero contar a história do Jung inteira, mas não vou fazer isso. Jung, ele teve um desenvolvimento da infância dele até a fase adulta muito interessante, porque ele sempre teve que conviver com a razão e a emoção externa, inclusive. O pai protestante, mas não conseguia ter a vivência religiosa. Ele lia a Bíblia e é isso aí. Eu sou pastor, mas não vivência, não sabia o que era a experiência divina ou sei lá. Ele fazia meio que entre aspas pro forma, não tinha essa experiência. A mãe, ela era também protestante, tinha ali o pezinho no espiritismo que rolava na Europa, em especial na Suíça. A gente está falando de Suíça, isso. Mas Jung falava que ela tinha duas personalidades, né? A número um e número dois, e uma ela era a mulher casta, casta não, né? Mas recatada do lar, que servia o marido, e não sei o que, e a personalidade dois que, mano, lia os livros de mitologia e de magia e tal, e incentivava muito Jung a fazer isso, a ler sobre hinduísmo com pouca idade e tal. Então ele via essas coisas. Tem uma religião, mas ela é rasa, mas também tem um outro negócio aqui que parece maluco. Teve um episódio que Jung passa na frente do quarto da mãe, porque tem uma época do relacionamento. Olha, eu já derivando, mas essa história é legal. Jung tá passando na frente do quarto da mãe, porque tem uma época que os dois estão dormindo em quartos separados. E aí ele vê um fantasma, esse é o relato. Ele vê um espectro, uma cabeça, de repente a cabeça se transforma em várias cabeças e tal. E tem várias histórias dessas, assim, do Jung, algumas, pelo menos, dele ter contato com o sobrenatural. Mas, enfim, sempre teve essa questão com a mãe, e quando ele foi decidir o que fazer, ele pensou em muita coisa, vou fazer antropologia, não, vou fazer tal. E ele falou, medicina me parece que é uma disciplina que junta mais ou menos o, as exatas e humanas, né? Você tem uma parte toda técnica, mas você tem a humanidade e tal, então acho que dá. Dentro do curso, quando precisava escolher uma especialização, ele ah, chegou a decidir, entre aspas, em fazer clínica geral. Porque já tinha um emprego ali, um professor estava incentivando, só que quando ele leu um tratado sobre psiquiatria, e foi quando ele falou, é isso, porque a psiquiatria fala de filosofia, principalmente da psiquiatria da época, mas também fala de medicina, então dá para unir esses rios.
E aí ele decide fazer psiquiatria, vai trabalhar num hospital importante da Suíça, Burgosli, onde tem um psiquiatra-chefe lá super importante, que foi quem estudou a esquizofrenia e mudou o nome de demência precoce para esquizofrenia através de seus estudos. Enfim, aí ele começa a estudar uma técnica, ele e um grupo, ele não foi o único. Ele é conhecido por ter feito, mas ele não fez sozinho. Ele tem um livro e tal, mas que é o teste de associação de palavras. Ele desenvolve isso e depois vai dar origem ao detector de mentiras, né? Mas o teste de associação de palavras é quando ele começa a compreender melhor que existe um treco que ele vai chamar de complexos depois. Então, é bem aquela coisa Marília Gabriela ou Xuxa. Fala um negócio, eu vou te falar um negócio e você me fala a primeira coisa que vier à cabeça. E aí, nesse teste, ele percebeu que a pessoa, quando tinha um complexo, quando tinha uma questão que tinha a ver com a palavra estímulo, ela ou demorava muito para responder, ou falava uma coisa que não tinha nada a ver, sem conexão nenhuma, às vezes nem respondia. Então ele percebia que ali tinha um emaranhado de coisas que impedia a fluidez do pensamento, como que acontecia com outras palavras. E aí, estudando isso, pô, então tem uma parada, tem complexos afetivos, como ele chamou, então tem um negócio aqui, ele se interessou mais por isso do que pela ideia de detectar mentira. Até chegar a descobrir uma moça lá que estava roubando uns negócios no próprio hospital, mas enfim, isso é detalhe. Aí ele começou a estudar essa parte, se deparou com um livro de Freud, da interpretação dos sonhos. Numa primeira leitura ele não gostou, numa segunda leitura ele falou, interessante, e começou a se interessar mais, a trocar correspondência. O que você está falando de inconsciente, ou aspectos do inconsciente tem a ver com o que eu estou formulando aqui dos complexos, tem um treco que é parecido. E aí, deixa eu ver se eu lembro, provavelmente em 1907, eu não vou lembrar a data, eles se encontram pela primeira vez. E tem todo uma romantização, né, desse encontro. Eles conversaram por 20 horas seguidas, sabe essas coisas, ou mais. Tem esse negócio. Jung foi até Viena para esse encontro, onde Freud morava, tinha seu consultório, tinha ali o seu público e tal. E aí, aí foi sensacional, porque Freud viu no Jung, que era mais novo, o futuro da psicanálise que ele tinha fundado. Então era o nome da escola freudiana, psicanálise. E é até hoje, claro que tem os, entre aspas, neopsicanalistas, mas a escola de Freud chamava psicanálise, e como judeu, ele tinha muito medo da psicanálise ficar presa, como acontece, ou, acontece não, como acontecia com a cabala, por exemplo, coisa assim, de parecer uma coisa dentro do meio acadêmico, uma coisa de superstição. Ele tinha medo que virasse uma coisa de judeu. Porque os membros ali da psicanálise naquela época, os discípulos de Freud, eram todos judeus, menos Jung nessa época, que era protestante. E não só isso, era um cara inteligente, aquela coisa toda. E aí eles começam a trocar, Jung vira presidente da associação e tal. Só que aí começa a dar pau, porque Jung não acredita que tudo volta para a sexualidade. E é uma coisa que na época, para Freud era muito importante. Tudo tem início no impulso sexual. Depois o que virou hoje, aí eventualmente pode ser debatido, não estou aqui para debater isso porque eu não sou especialista em psicanálise. Mas quando Jung lança, na época o nome do livro era Metamorfoses e Símbolos da Libido, esqueci o nome do livro. Ele lançou em duas partes. Quando ele lança a primeira, em 1911, eu acho, e Freud já fala, tem certeza? Aí ele lança a segunda parte, 6 meses, um ano depois. Aí Freud fala, então, queridão, vamos rever, né? Acho que não tá mais rolando. E eles se separam, e Jung tem um momento de depressão, que se der tempo a gente até falar disso, que é o momento onde ele se depara com muita coisa, mas aí o que acontece? Já que existe essa diferença importante, muita coisa foi estruturada na psicanálise com base nisso, principalmente na época de Freud. Muita coisa foi estruturada com base em outra coisa para Jung, que não é, a sexualidade não é a única fonte. Existem muitas outras fontes de impulso, vai, para facilitar.
E aí ele olha para os sonhos, e diferente do Freud, que em geral vê os sonhos numa interpretação a nível do objeto. Então, por exemplo, se eu sonho com a minha mãe, eu estou sonhando com a minha mãe. Então eu tenho uma questão com a minha mãe. Então eu tenho uma pendenga com a minha mãe. Ou eu quero comer minha mãe, ou eu quero matar minha mãe, ou eu quero que minha mãe me dê mais atenção. Sei lá o que eu quero. Mas é a minha mãe. E Jung, ele começa a interpretar e defende a interpretação a nível do sujeito, ou a nível subjetivo, que significa que a mãe é um símbolo teu, não é a mãe. A gente até pode, eventualmente, fazer uma interpretação a nível do objeto. Não é que está errado, mas o sonho vai além disso. É um nível de interpretação que é relativamente limitado, na visão do Jung. E na minha também. Aí, a nível do sujeito, você começa a entender que é a imago materno, né? A imagem de mãe, é a representação que essa mãe tem. Não tem a ver com a mãe objetiva, mas isso não se limita só a esse exemplo de mãe, que você pode falar na psicanálise também, ela é o símbolo, mais ou menos, mas é para tudo, para tudo. Então, você consegue interpretar os elementos do sonho a nível do sujeito, a nível subjetivo. Então, tudo que se passa de uma corrida aos prédios que você está vendo, a uma atmosfera específica, ao monstro, a água, a árvore, tudo no fim das contas é você. E tudo é passível de interpretação com relação a um conteúdo específico teu. Até existe, se não me engano, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, que não foi Jung que escreveu, é a única autobiografia que eu conheço que não foi o autor que escreveu. Enfim, curiosidades aí. Que ele fala, ou pelo menos que ele relata, numa interpretação dos sonhos freudiana, se uma pessoa sonha, por exemplo, com uma escadaria ou com uma montanha, e no alto da montanha tem a sua mãe, a montanha ou a escadaria é o desenvolvimento, sei lá, e aí a sua mãe é a sua mãe. Pô, se a escada é símbolo, por que que sua mãe não é? Não, a gente defende que a escada e a mãe é símbolo, então. Então, essa diferença, na minha opinião, faz com que venha, por exemplo, você, Marcelo, falando, por que que o cara do sonho é Jung? Porque não está limitado à sexualidade. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu não sei se é isso, sabe? Mas a partir do momento que você vê tudo como um símbolo teu e passível de interpretação dessa forma, e aí a gente até fala depois do que o Pedro comentou, né? A compensação e tal. Mas, num primeiro momento, é isso. É a forma de ver os elementos do, do sonho que acabam sendo diferentes. E aí, na prática, o que você faz com isso também é diferente. E aí entra o lance da sincronicidade, de você ter sonhado com alguma coisa e aí isso está te afetando. Pode ser. A sincronicidade, ela hoje em dia está bastante popular. Mas dentro da psicologia, ela é, ela tem a seguinte definição. É quando dois eventos que não têm ligação direta, não são eventos causais, acontecem simultaneamente, tem uma coincidência espaço-temporal, sendo que um desses eventos é mental e o outro é objetivo, é físico. Então, duas coisas objetivas acontecem, não é sincronicidade. Estacionei aqui e tinha uma vaga. Puta, eu preciso estacionar e tem uma vaga. Isso não necessariamente é uma sincronicidade. Mas, por exemplo, puta, aquela velha história, pensei em alguém me ligou ou me mandou uma mensagem, alguma coisa, ou eu encontrei com a pessoa, isso é considerado uma sincronicidade. São dois eventos que acontecem, uma coisa não tem conexão direta com a outra, é um evento assincrônico, acausal, desculpa, é um evento acausal, e que tem um elemento mental e tem um elemento objetivo acontecendo que um corresponde ao outro, vai alguma coisa nesse sentido. E aí no sonho, tá? Eu não fugir da sua pergunta. No sonho pode acontecer, eu sonhar com alguém e alguém aparecer. Por exemplo, um exemplo, né? Ou eu sonhar, ou os sonhos premonitórios na psicologia analítica, na psicologia junguiana, eles são aceitos como possíveis.
Então, aí tem a ver não só com a sincronicidade, com o inconsciente coletivo também, que une todos nós. Mas sim, dá para falar de sincronicidade nesse sentido também. Bom, Vamos lá. Em relação à ideia do sonho mesmo, como você falou também de coincidências ou sincronicidade, uma série de questões, né? Dos assuntos que geralmente permeiam a ideia do sonho é a ideia da moldura do sonho, né? Lá na minha abertura eu cheguei a comentar um pouco sobre isso, de maneira um passant, e uma dessas molduras do sonho, a gente vai encontrar a ideia do sonho dentro do sonho, né? Onde você vai ter o seu ego onírico tendo um sonho dentro dele, e para muitas linhas da psicologia, a ideia do sonho é algo intimamente ligado ao ego da pessoa, né? A pessoa em si, a gente tem uma pegada um tanto quanto materialista, por assim dizer. Você é uma pessoa que, pela sua jornada, você ampliou mais esse conceito do materialismo e talvez flerte mais com o espiritualismo, ou esteja numa linha que a ideia do espiritual é algo que emerge da matéria, com algumas linhas materialistas também acabam abordando isso, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua visão nesse ponto de vista e se essa ideia do sonho dentro do sonho você compreende também com a possibilidade de um desdobramento, aquilo que dentro do esoterismo a gente acaba falando sobre desdobramento também, ou se na verdade é o seu ego onírico tendo um sonho ali dentro, representando um ego vigil onírico, né? E aí tendo esses inceptions dentro dele. Uhum. Eu não sei se eu entendi a primeira pergunta. É sobre a minha espiritualidade, é isso? Não, não, dentro daquilo que você Hum, percebe na sua beleza. espiritualidade, como é que você consegue interpretar esse tipo de sonho? Porque muitas das vezes, quando você vai para um lado mais acadêmico, ou mesmo que você não tenha um lado acadêmico, mas o fato de ter feito uma faculdade, principalmente uma faculdade de psicologia, e aqui no Brasil, pelo menos, tem muito TCC na faculdade, né? Tem muito Freud também na faculdade. Você vai encontrar muitas linhas ditas mais materialistas. Qualquer coisa que você vá trabalhar a ideia da espiritualidade, que não seja um desdobramento da matéria ou apenas um símbolo para a própria pessoa, é descartada. Não, isso aí não existe, Uhum. isso você descarta em si. Bom, eu acredito em projeção, em desdobramento, então eu acho que é possível. Tanto que na apresentação ali eu falei que eu fui do IPPB, né, com Wagner Borges, que grande parte do estudo dele ficou conhecido justamente como com a projeção astral, né? Então, sim, é, na clínica, no consultório, eu faço questão de não abordar a espiritualidade vindo de mim. E sempre que alguém traz, eu acho que foi um sonho, ou eu acho que foi, eu tive uma experiência onírica que eu não sei se foi projeção, eu vou lidar como sonho. Sempre. Não é meu papel ali naquela posição de espiritualista, sabe? Então, ainda que tenha sido uma projeção, cabe interpretar os elementos, porque de alguma maneira a mente vai ter que interpretar, as percepções vão ter que interpretar aquilo que foi visto no astral, sei lá, onde que ela viu. Ou as historinhas, ou onde ela foi visitar. Então, eu acabo vendo pela parte. Eu acho tão bonito o que o sonho nos tem para dar em termos de compensação das nossas unilateralidades. Enfim, a gente fala disso daqui a pouco. Que para mim me basta, sabe? Assim, isso não quer dizer que eu deixe de fazer meus exercícios projetivos ou de acreditar na projeção. Independente de um sonho dentro do sonho. Independente disso. Porque não acho que exista uma resposta objetiva e única para o que é um sonho dentro de um sonho, o Inception, né? É, já experienciei tanto pessoalmente quanto na clínica caso de que, pelo que a gente entendeu, era um sonho dentro do sonho mesmo. Que havia uma percepção de que estava sonhando e finalmente acordei e pera. E a gente interpreta isso. Acordei, meu, não, acordei, certeza. E aí acorda, né? Sei lá, demora um tempão e acorda. Isso é incrível, né?
A gente pode ver isso de várias maneiras. Tem até uma questão fisiológica para isso, né? Que é possível, mas em termos simbólicos também tem a ver com o que você falou, até o quanto a identificação ali, esse ego onírico, esse complexo do eu, tá coeso ou não coeso, tudo vai depender de uma série de coisas. Mas também pode ser projeção, eventualmente. Então, eu acho que pode qualquer uma delas. Eu vou preferir, na hora que eu for sentar e olhar e refletir sobre o sonho, se ele for meu, eu, independente da experiência, eu vou tentar olhar para os símbolos. E se eu tiver em consultório, vou propor o mesmo para o analisando. E eventualmente em práticas com conhecimentos da humanidade, fora, e de repente a gente fala e tal, mas eu pessoalmente prefiro, né, em uma questão de não quero, eu sou psicólogo, não posso falar de espiritualidade, é que eu gosto muito de analisar os sonhos sobre essa ótica, eu acho que é muito útil, e não é pela utilidade, não é porque eu sou utilitário, mas eu acho que ele traz pô, é um capítulo da nossa vida emocional, sabe? Da nossa vida psíquica, então, atribuir isso só a uma coisa, eu acho que às vezes pode ficar meio fetiche, uma coisa meio. Ah, eu vi meu pai que morreu. Mas... Até pode ter visto, mas vamos olhar para outra coisa também, que eu acho que vale a pena. Sabe? Não quero menosprezar quem faz, mas eu gosto desse outro olhar também. Me identifico muito. Cara, eu não sei se eu respondi, eu fiquei divagando um pouco. Respondi? Não, respondeu sim. Obrigado e concordo com você também. Para mim, eu acho que primeiro a gente explica as coisas a partir daqui e depois a gente vai para a parte mais espiritualista como um todo. Assim, a gente tem algumas ferramentas aqui para poder nos ajudar. E como você mesmo disse, a gente tem, mesmo projetado, você tem que, somente tem que interpretar aquilo que você está vendo. Então, ela vai usar símbolos que você tem e você estudar símbolos te ajuda a perceber justamente isso. Ela, Robson. Bom, eu tenho 3 perguntas. Ele responde as 3 se ele quiser. Vamos lá. Bom, a primeira é como arquétipos de Jung influenciam na interpretação dos sonhos. A segunda é os sonhos têm um papel específico no processo de individualização, conforme descrito por Jung ou não? E a terceira é como os sonhos podem ser usados para promover o autoconhecimento e o crescimento pessoal de acordo com a perspectiva junguiana. Pô, na verdade, dá para responder com uma única resposta, grande, mas uma resposta genial. É, ahn, vamos lá. Eu só queria pontuar uma coisa importante na sua segunda pergunta. Individuação, em vez de individualização. E isso é importante, porque a individuação, ela compreende a realização total do indivíduo, mas a troca com o meio, ela faz parte desse processo. Não é se tornar único e fechar a porta do escritório e ficar ali. Ou entrar na mão. Então, essa é a distinção teórica que eu fiz questão aqui de pontuar. Quando a gente fala do processo de unificação, de realização total do ser, né, do complexo do eu para si mesmo, individuação, que então compreende a troca com as pessoas e tal. E tem tudo a ver. O sonho tem tudo a ver com isso, os arquétipos também e o autoconhecimento. Vamos lá. Uma das principais funções do sonho é a compensação da nossa unilateralidade consciente. É mais ou menos assim. Ao longo da nossa vida, a gente vai tomando atitudes, a gente vai fazendo coisas baseado na nossa autoestima, no nosso medo, na nossa felicidade, uma série de coisas, e a gente vai moldando mais ou menos não é moldando, a gente vai percebendo o que funciona e o que a gente tem de retorno esperado, com menos frustração, com menos dor, com menos medo e tal, e vai achando o jeito de fazer as coisas. Esse jeitão de fazer as coisas vai fazendo inevitavelmente com que a gente dê prioridade para certas visões de mundo e abandone ou ignore outras. E a gente vai seguindo sempre nesse lado e a gente vira unilateral. Então é sempre para cá que eu vou, é sempre para cá que eu vou, é sempre para cá que eu vou. E aí, por exemplo, a gente pode falar da relação agressor e vítima.
Então eu sempre me coloco no papel de agressor, eu sempre me coloco, ou eu sempre me coloco no papel de vítima, sempre me coloco no papel de vítima. Isso é um exemplo mais ou menos, porque a gente acaba sempre sendo agressor e vítima o tempo todo, e é uma relação ruim pra caramba, mas não estamos aqui pra falar disso, desculpa, gente, eu vou devagar. Então, agressor e vítima é um exemplo importante. Então, beleza, estamos mais ou menos ali aqui. O sonho, ele é uma forma de homeostase psíquica, então ele vai trazer conteúdos para que a minha mente consciente, que está sempre no agressor, é do jeito que eu sempre tenho a verdade, é tudo não, é isso aqui, você está errado, que esconde inconscientemente uma impotência, que esconde o oposto. Esconde que no fim das contas eu me acho um bosta. Então eu me coloco, eu me identifico com o que tem poder e papapá. O sonho vem e tenta dar uma lavada nisso. O sonho vem e tenta trazer símbolos compensatórios, que compensam o meu desequilíbrio consciente, que compensam as minhas atitudes conscientes, que compensam esse modo de agir unilateral. Então ele vai trazer outras coisas. Por isso que é importante olhar para o sonho, porque qual mensagem o sonho tá? Não tá passando uma porra de mensagem nenhuma, ele tá tentando te compensar. É isso que ele tá tentando. Se a gente entende como é o processo dele, vira uma ferramenta. Porque se ele tá tentando compensar a nossa unilateralidade, puta, bingo, a gente consegue ser mais equilibrado interpretando esses símbolos. Pô, se eu tô fazendo tal coisa e ele tá me mostrando isso aqui, então eu tenho que ser mais isso aqui. Não é um botão, né? Tem padrões de comportamento que a gente tem desde que a gente é criança, muitos deles, inclusive, e que só vão sendo alimentados e retroalimentados. Então, não é, beleza, entendi o símbolo do sonho, agora eu sou uma pessoa, mas não é porra nenhuma. Mas cheio de problema, porque agora você descobriu que precisa se equilibrar conscientemente. O processo de individuação é isso, no fim das contas. Por isso que, ainda não falei dos arquétipos, mas o processo de individuação é a gente lidar com certos conteúdos nossos para que o nosso complexo do eu se torne mais próximo do si mesmo. Para isso, eu vou falar sobre o nosso desenvolvimento mais psíquico. O si mesmo, em algumas obras, não traduziu-se o si mesmo e muita gente acabou conhecendo como self, mas a gente usa o si mesmo para dar essa noção mesmo. Ele é um arquétipo, ele é o arquétipo organizador, é o arquétipo da totalidade, ele compreende quem nós somos de verdade. Talvez, espiritualmente, dá para fazer um paralelo com eu superior, com essência, sei lá, talvez dê para fazer alguma coisa assim. Mas dentro da psicologia, a gente tem essa limitação da psicologia, né, que a gente não fala muito de metafísica, mas é um eu mais geral e realizado e integrado com tudo, que sabe o que é e o que não é. Por uma série de motivos do nosso desenvolvimento, principalmente porque a gente identifica esse si mesmo com os nossos pais, que é que no início da nossa vida fala que roupa que a gente tem que usar, fala que tem que ir para a escola. Então, pô, se eles têm o conhecimento, então eles são o si mesmo, tem essa projeção, né? Tudo isso inconsciente. Quando chega a adolescência, a gente quer que os nossos pais se explodam. Por quê? Porque a gente quer deixar de ter o nosso si mesmo roubado. A gente quer ter o nosso a gente quer ser nós mesmos. E aí eu vou ser rebelde. Cada um rebelde a seu jeito, gente mais rebelde, gente menos rebelde. Tem esse período da adolescência até chegar à fase adulta, onde a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. E aí a gente vai. Tem um termo que chama diferenciando, né? Diferenciar o complexo do eu, que aqui é outra coisa que diferencia da psicanálise. A gente não usa ego. A gente usa complexo do eu. Mas um monte de obra acabou sendo traduzida com ego. Então você vai encontrar ego e self bastante em literatura da psicologia analítica. E aí se forma, então, um eixo ego-self, né? Si mesmo, complexo do eu. O eu, o ego, tentando se diferenciar de tudo que parece ser meus pais, que eu acho que é meus pais, mas no fim das contas é parte do meu self, do meu si mesmo. E aí eu tô então eu tenho. Esse é o momento, até a meia-idade, até os 40 anos, mais ou menos, é quando eu quero, e puta, tenho que trabalhar para atingir um nome, pá, alguns de um jeito, outros de outro, introvertidos e extrovertidos, todos querem ter esse negócio,
40, 50 anos, o eixo ego-self tende a voltar. Esse é o processo de individuação. É o complexo do eu tentando retornar ao si mesmo, e para isso tem toda a compreensão de suas sombras, de seus complexos afetivos inconscientes, de arquétipo como ânima e ânimos, né? A cisígnia, como, enfim, persona. Então tem a assimilação de tudo isso, e na literatura a gente aprende que isso nunca é concluído, a gente morre antes. Ah, se é concluído do outro lado? Não sei. Talvez. Mas a questão é, a gente morre no processo, a gente vai voltando pro si mesmo. Isso é o processo de individuação. Então, quanto mais equilibrado a gente tiver, mais a gente consegue ter noção do que é nosso. Então, sim, nesse caso, os sonhos podem nos levar para um processo de individuação. Arquétipos e sonhos. Fora a questão do si mesmo, especificamente, existem sonhos arquetípicos, quando a gente sonha com coisas que são de símbolo geral. Ah, eu tenho experiência, pode ser que tenho ali e tal, mas são coisas muito gerais que a gente precisa olhar de uma forma mais coletiva. Por exemplo, sonhei com um unicórnio, sonhei com um dragão. Até certos, sei lá, se a gente olhar para um cavalo, até pode ter um significado pessoal e que é importante olhar para ele. Isso tem a ver com a questão dos sonhos individuais e sonhos coletivos dentro da visão junguiana? Tem. É um assunto complexo. Os grandes sonhos, sonhos que vêm com mensagens, eles têm como fonte o inconsciente coletivo, com certeza, que é diferente das fontes do inconsciente pessoal. E dentro do inconsciente coletivo, existe abertura para a gente falar que a gente aqui, indivíduos, conseguimos perceber um bagulho de alguém que está no Japão, por exemplo, amanhã cedo. Tem abertura teórica para isso, sabe? E alguns exemplos. E alguns exemplos é, de experiência, né? Algumas experiências nesse sentido. Então, sim, tem a ver, porque os arquétipos, eles são frutos do inconsciente coletivo e que, assim, resumindo muito de um jeito para tentar ser fácil, porque não é fácil explicar o que é o arquétipo, é como se fossem padrões de comportamento e relacionamento que a humanidade, que foi gerado a partir da troca, ao longo da história da humanidade. Sempre trocamos com a ideia de mãe, então tem o arquétipo de grande mãe. Sempre trocamos com a ideia do desconhecido, tem o arquétipo de sombra. E assim por diante. Sempre tem aquele que a gente acha que é e nos frustra, ou que nos decepciona. Aí tem o trickster, aí tem o velho sábio, essa coisa toda. Então, são padrões de relacionamento e comportamento. Então, fala assim. Meu Deus, eu tô entrando numa seara que para mim é muito difícil, mas eu vou falar mesmo assim. Falar assim, Jesus Cristo é um arquétipo, não é. A baleia é um arquétipo, não é. Ísis é um arquétipo, não é. São imagens arquetípicas. Talvez, para quem só vai falando, não tem diferença, mas no estudo disso é muito importante porque o arquétipo é um treco gigante, infinito e incompreensível. A expressão dele, inclusive simbólica, vem por ou símbolos arquetípicos ou imagens arquetípicas. Então, imagem arquetípica, Jung tarô, da série Nichols, né? Então, a imagem arquetípica pode ser tudo isso. Jesus, Isis, Hecate, sei lá. Mas isso não é um arquétipo. É uma forma de expressão específica de um arquétipo. Hecate pode ser a expressão do arquétipo de grande mãe. Mas é uma expressão. É uma faceta. Por que eu estou falando isso? Por nada, né? Porque eu gosto de falar, porque eu não gosto que falem que tudo é arquétipo. É isso. Espero ter respondido as 3 perguntas. Muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas e eu ia fazer uma pergunta sobre as modinhas de estudo de Jung, que você falou aí de uma, eu ia perguntar da anterior, que era a sombra, mas não vou falar isso não. Eu vou fazer a pergunta do Richard. Ele fez duas. Uma o sonho só acontece enquanto dormimos, e a outra esse processo ocorre em indígenas ou outros povos menos modernos. Historicamente, vocês têm culturas diferentes, mas vamos entrar nessa seara aí, menos modernos, indígenas.
A segunda eu não entendi, essa dos indígenas eu não entendi qual que é a pergunta. A dos indígenas, se esse processo que você está falando, da individuação, essas coisas todas, elas ocorrem em todos os povos, sejam eles eu detesto isso sendo professor de história. Povos primitivos e povos Uhum. modernos. Falei. Sim, São culturas diferentes. processo de É, individuação é arquetípico e acontece com o ser humano. Ponto. Isso vai acontecer dentro da cidade ou dentro de sei lá, de qualquer outro lugar. Não, não importa. Então, o processo de individuação é, é para todo mundo. Ah, e a outra pergunta, até esqueci, qual que era mesmo? sobre os sonhos, se eles acontecem somente enquanto a gente dorme. Ah, essa é uma pergunta muito legal. Não. Sonhos acontecem o tempo todo. O processo de homeostase psíquica, ele acontece o tempo todo, mas quando a gente está dormindo, a gente abaixa, o complexo do eu, ele dá aquela aliviada, as nossas defesas estão baixas e a gente pode perceber o sonho. Tem gente que alega que não sonha, né? E na verdade não tem nenhuma memória do momento onírico ali, né? Mas sonha o tempo todo, a gente sonha. É quase como se essa pessoa não conseguisse relaxar a ponto de lembrar. E quando a gente acorda, tem muita, tem muita gente que relata, né, aquela sensação de o sonho tá fugindo, eu vou lembrar, e aí você parece que tá pegando e o sonho tá indo cada vez mais padrão, e foi embora. Porque o que liga o sonho à consciência, cara, é um filetinho, assim. É quase como se tem algumas técnicas, tá? A gente pode falar disso se fizer sentido para vocês, mas parar um tempo, assim, é uma delas, né? Então, peraí, sonho e tal, sem precisar pensar no que nas tarefas, ou se quer ir ao banheiro e tal, se dá um tempo é uma das técnicas para não perder o sonho. Mas sim, a gente sonha o tempo todo, mas a gente só percebe eles quando o eu tá cansado, tá dormindo. Cansado. E agora, dia 13 de outubro, você vai dar um curso de workshop de sonhos, né? Então, fala um pouquinho mais qual é a importância de interpretação de sonhos. A importância de interpretação é que você mesmo pode entender como ser mais você mesmo. Quando você consegue interpretar o sonho, quando você começa a entender o método de, puta, eu sonhei com tal coisa, tal, não é ir no livrinho de símbolo e ver qual é. Primeiro tem uma questão tua e tal. Então perceber esse método é a ferramenta para que você consiga se equilibrar na consciência, para deixar de ser unilateral e uma pessoa mais realizada como um todo, para se aproximar mais desse si mesmo, né, desse self. Então, essa é a principal importância. É isso que eu pretendo fazer lá no workshop. Não é ficar dando palestras sobre sonho. A gente já fez isso no canal, a gente falou disso aqui, tem outros lugares. Lá é o workshop que eu quero sentar com a galera e explicar o método de interpretação direto, e aí a gente fazer essa interpretação. Então é isso que eu busco fazer, para depois a pessoa sair ali com um resuminho mais ou menos do que ela precisa fazer de lição de casa pro ano, sabe assim? Pô, fantástico. Você vai encontrar todo mundo, porque o Paulo Jacobina está lá. O Robson Belli vai gravar, né? A gente descobriu que ele vai ser a participação internacional, vai dar uma palestra sobre grimórios, né, por telecomunicações. Então, para vocês que estão assistindo a gente, vão lá dia 13, 14 e 15 aqui em São Paulo, www.simposiosofia.com.br. Vão ser 3 dias, são 22 palestrantes, então mesa redonda, palestra, workshop e tudo mais, vai ser sensacional. Ô, Bruno, foi mó legal ter você no programa, cara, prazerzão. E a última pergunta de todas, que dá até vergonha de fazer, né? Que é tipo, como é que eu te acho? Mas Não, vamos lá. se o cara não sabe como é que acha o Bruno, né, então tá. Mas assim, como é que a gente te acha? Vamos lá. Eu tenho um canal do YouTube chamado Conhecimentos da Humanidade. A gente está aí desde 2015 fazendo vídeo direto. Tem de psicologia, mas tem de magia. Enfim, tem bastante coisa lá, mitologia e assim por diante, terapias, essas coisas todas. Conhecimentos da Humanidade, você acha no YouTube.
A gente faz viagens também, a gente está indo pela terceira vez para o Egito, a gente vai para a Índia de novo, a gente vai para Salem em 2024, a gente tem bastante coisa fazendo, a gente comemora também a roda do ano. Entra no nosso site, dá para ter uma ideia do que a gente faz, cdh.tv.br. Infelizmente, .com.br já tem uma outra empresa que tem, então cdh.tv.br, e você dá uma olhada lá que tem um pouco do que a gente faz. Nosso Instagram, @oficialcdh. Lá também a gente faz Inclusive, no Oficial CDH do Instagram, eu interpreto uns sonhos. Assim, a galera me manda uns sonhos, eu dou uma de besta lá e falo: olha, eu não sei o que é para você, mas no geral, a gente pode falar isso aqui. Tá sendo bem legal, tô acho que um mês fazendo isso. Cola lá, @oficialcdh, a gente tem outras coisas lá também. Fantástico. Robson Belli, suas considerações finais. Sensacional a palestra. Gostaria de poder estar presencialmente no simpósio para poder participar disso daí, porque sonhos é uma coisa um pouco complicada e precisa realmente de uma técnica para você estar compreendendo de maneira correta. Valeu. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Queria agradecer ao Bruno pela disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar um pouquinho mais sobre sonhos, né? Deu só uma palhinha do que ele vai fazer. Na verdade, por mim, a gente passava a noite inteira, o dia seguinte inteiro também, a gente conversando aqui. Tinha muita coisa para a gente conversar, mas muito obrigado, Bruno. Não, hoje foi só um especial do simpósio, o Bruno vai voltar. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Assim, é um tema tão fantástico que mexe com o ocultismo. Você tem um pensador da filosofia que é o favorito, o pensador de espiritualidade barra religião que é o favorito, e de psicologia Jung. Pelo que eu vi, todo mundo que mexe com essa parte gosta de Jung. Então ele está falando de alguma coisa que todo mundo quer ouvir. E muitas coisas de magia envolve sonho. Ou seja, é fundamental. Ponto. Achei fantástico a live de hoje. Gostaria dele aqui mais vezes, falando de mais assuntos, porque tem tanta coisa de Jung que dá para falar assim, que é fantástico. Obrigado, tá? Por ter vindo. Maravilhoso. Bruno Lanaro, considerações finais. Pô, quero agradecer muito. É um assunto que acho que deu a perceber. Eu sou realmente apaixonado, gosto muito, muito de falar. Se deixasse, se desse também, daria para ficar bastante tempo. Mas, se tudo der certo, volto aqui para a gente bater mais papo. E muito obrigado pela acolhida e por serem pessoas incríveis aí, me acolheram muito bem. Muito obrigado. Valeu, galerinha. E vocês que tá acompanhando com a gente. Tipo, a gente é pequenininho, não é que nem eu conheço a humanidade, mas segue o canal, dá like, avisa. A gente não. Porque, na verdade, o Bruno e o Léo sabem fazer direito. A gente aqui faz os negócios tudo zoado, né? Mas é aqueles. Pô, segue o cara. A gente. Eu lembro que vocês fazem logo no começo do programa, fala, já avisa, dá os toques, a gente esquece. Tipo, é a última coisa. Então, só quem chegou até aqui, que a gente lembra e fala assim, cara, segue o canal, ativa o sininho, faz essas paradas todas do YouTube. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.